que possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Prezadas irmãs, prezados irmãos, e quando assim nos referimos nesse momento, nós estamos nos dirigindo a vocês encarnados, irmãs e irmãos, mas também estamos nos referindo, e em especial, de certa forma, aos desencarnados, irmãs e irmãos, porque acabamos de saber, na reunião mediúnica anterior a esta reunião pública, através da comunicação de um espírito ao final da reunião, ele se apresentou exultante. Essa é a palavra. Estava exultante. E nessa tamanha felicidade em que ele se apresentava, ele disse que fazia mais do que 10 anos, faz mais do que 10 anos, que ele fora acolhido aqui, numa dessas reuniões mediúnicas, de acolhimento, de conversação, de encaminhamento para tratamento, cuidados, orientações. Ele fora acolhido aqui há mais de 10 anos. Ele não sabia exatamente há quanto tempo, mas disse ele há mais de 10 anos. E falou o como estava àquela época. E comentou como era uma pessoa difícil, um espírito difícil. E falou sinteticamente de tudo que foi feito de ajuda em relação a ele, bem sinteticamente ele se referiu. Chegou até mesmo a dizer que ele era muito difícil, mas que não desistiram dele. E ele agora, pela primeira vez, estava podendo vir a esta reunião, porque ele falou, eu sei que está havendo uma comemoração. A pessoa que estava conversando com ele não era eu. Disse, sim, está havendo uma comemoração do Jefa, que é exatamente o 37º aniversário de fundação do Jefa. E ele disse que estava podendo vir pela primeira vez para participar de uma reunião pública aqui, e não vinha sozinho. Vinha um grupo, e estava ele muito exultante, e pelo que disse também muitos outros do grupo, felizes, bastante felizes. Então, quando nós nos dirigimos a vocês, irmãs e irmãos, nós estamos nos dirigindo a todos, a todas, inclusive a estes espíritos que têm a oportunidade, de uma forma feliz, como se apresentaram, como se apresentou ele, de estar aqui. Ao mesmo tempo, como já foi dito, o Jefa está comemorando o seu 37º aniversário, e esse é o motivo pelo qual eu particularmente estou hoje aqui, convidado que fui como um representante desse início do Jefa, há 37 anos. Eu era adolescente, como faço parte de uma família que participou, que esteve na ponta de lança, na liderança, de certa forma, da criação desta instituição. E por esse motivo mesmo, compreendo e sinto que a minha presença aqui, como fala no dia de hoje, apesar de que hoje é o dia 15 de novembro, como foi dito, a primeira atividade que aconteceu há 37 anos foi uma reunião pública, num sábado, 16 de novembro. Embora o Jefa tenha sido fundado, a Assembleia de Fundação
tenha sido em outubro daquele ano, 1985. Mas a primeira atividade, o que consideramos, portanto, o início das atividades da criação aqui do Jefa, foi essa reunião pública no dia 16 de novembro de 1985. Então, nesse sentido, nós sentimos e acreditamos que aqui também estamos representando várias pessoas que participaram dessa fundação, que participaram do início das atividades do Jefa, que participaram um pouco depois, que começaram a participar anos depois. Muitas dessas pessoas, ou várias dessas pessoas, hoje em dia estão desencarnadas. Nós poderíamos aqui nos lembrar, e certamente quem é trabalhador aqui de um certo tempo, vai se lembrar nesse momento, está se lembrando nesse momento, de várias dessas pessoas. Então, nós gostaríamos aqui também de estar representando essas pessoas, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, a sua participação nesses anos em que aqui estiveram. Provavelmente, algumas delas talvez estejam como espíritos aqui conosco hoje também, como nos demais dias desse mês em que é realizada essa comemoração de aniversário de fundação do Jefa. O tema que nos cabe reflexionarmos nessa oportunidade já foi dito, vou lembrar, para começarmos a reflexionar sobre ele. Ele inclui uma afirmativa, inclusive bastante contundente, e uma indagação. A afirmativa, como ouvimos, é: sou a luz do mundo. Afirmativa por parte de Jesus. E a indagação, apensada ao tema, é: por que andais em trevas? Esse tema vem de um versículo específico ao qual nós vamos nos referir daqui a pouco. Mas comecemos a pensar. A afirmativa, sou a luz do mundo, certamente é bastante conhecida. Já foi ouvida por nós, lida por nós, muitos de nós, diversas vezes. Nós sabemos que é uma das afirmações que Jesus fez num determinado contexto. Daqui a pouco detalharemos esse contexto. É uma afirmativa, podemos até classificar como ousada. E, ao mesmo tempo, desafiadora. Ousada porque ele se coloca como a luz do mundo. Pelo menos a princípio. É essa a interpretação imediata que nós temos dessa frase, dessa colocação. Sou a luz do mundo. Que é a frase como chegou a nós, como chega a nós, através do texto do Novo Testamento. Nesse caso específico, no Evangelho de João. Mas, ao mesmo tempo desafiador, é exatamente para, talvez, tentarmos superar a interpretação imediata da frase, do seu significado aparente, como ele se afirmando, como Jesus se afirmando, simplesmente como luz do mundo. Que significaria ele, Jesus, ser luz do mundo? Ser luz, que significaria? Do mundo. A que sentido de mundo ele se referia, ele se refere, Jesus? E por que essa relação de luz para o mundo? Nós encaramos essas questões
de forma a desafiarmos a nossa interpretação imediata, porque o Espiritismo, profundo como é, coerente como é, revelador como é, ele sempre nos convida a olharmos, a pensarmos em qualquer afirmação, afirmativa, em qualquer texto, em qualquer colocação, de uma forma a aprofundarmos o entendimento acerca daquela afirmação, daquela afirmativa, daquele texto, seja do que for. Ou seja, sempre há alguns entendimentos que nós ainda não alcançamos, mas que podemos e precisamos alcançar em relação a cada colocação de Jesus, a cada colocação própria do Espiritismo. Para buscarmos, para irmos em busca desse aprofundamento, nós precisamos nos colocar. Nós precisamos olhar, encarar essas afirmações, esses textos, essas colocações, de uma forma desafiadora. Como aquilo me desafia a compreender melhor? Quais os sentidos espirituais, morais, mais profundos que estão imanentes, que estão latentes naquela colocação? Porque o Espiritismo o tempo todo nos revela e nos dá os elementos para que nós mesmos encontremos esses sentidos mais profundos. E exatamente por serem sentidos verdadeiros e profundos, eles vão satisfazer melhor a nossa necessidade evolutiva, a nossa necessidade de compreensão e de sentimento. Eles vão nos ajudar mais a empreendermos essa nossa transformação moral e espiritual tão necessária, tão urgente. Olharmos de uma forma desafiadora as colocações significa, inclusive, tentar pensá-las, tentar compreendê-las, mais do que pensá-las e senti-las, no nosso dia a dia, nas situações por nós vividas, pelos outros vividas, as situações concretas que nos dizem respeito, que dizem respeito a todos. E em relação ao questionamento, também é desafiador, também deve ser objeto de fundas reflexões nossas. A indagação: por que andamos em trevas? Será que nós andamos em trevas? Que trevas são essas nas quais nós andamos? Se nós estamos nelas, por que nós estamos nelas? Nós andamos nelas, nessas trevas. O que é andarmos em trevas? Em relação a essa situação de que há o mundo e existe uma luz nesse mundo. Qual a relação, ou quais as relações entre a luz do mundo que Jesus presentifica, ou melhor, a luz que Jesus presentifica no mundo e a nossa condição de estarmos andando em trevas? O versículo que é o fundamento dessas reflexões, desse tema, é, como dizíamos, o versículo do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Provavelmente, muitos de nós já o ouvimos alguma vez. E ele diz assim, o versículo: e outra vez lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É um pouco mais completo do que o que nós temos no tema. Vou repetir o que disse Jesus: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ora, nós estamos tomando esse versículo, aqui como vocês estão vendo, deste livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Como muitos de nós aqui sabemos, esse livro faz parte de uma coleção de 4 livrinhos. Melhor, nas edições mais recentes eles não são mais livrinhos, eles são livros no tamanho mais comum, tamanho maior. Um desses outros livros da coleção, deixa eu colocar a capa aqui no lugar, porque a capa caiu, é esse de cá, Fonte Viva. Existe também o Pão Nosso e o Caminho, Verdade e Vida. São 4 livros, todos eles de um mesmo teor, cada um com 180 mensagens. Cada mensagem estuda um versículo do Novo Testamento. Seja o dos Evangelhos, seja das epístolas ou cartas, e mesmo dos Atos dos Apóstolos e algum outro dos livros, como Apocalipse, do Novo Testamento. Emmanuel aqui busca sempre o sentido moral, espiritual, em cada versículo, em cada colocação. Então, nós o tomamos daqui e Emmanuel desenvolve. Nós vamos nos apoiar, obviamente, nesse desenvolvimento de Emmanuel, na interpretação espiritual, moral, que ele nos apresenta aqui, como em todas as mensagens, acerca desse versículo. Para isso, atentemos para o seguinte: a frase inteira de Jesus, repito, diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, logo a gente consegue compreender a relação entre a luz que Jesus presentifica para todos nós no mundo e a situação de não andarmos em trevas. Ou seja, Jesus afirma, melhor dizendo, que ele traz uma luz ao mundo, presentifica essa luz, ou seja, torna presente essa luz, e determinadas pessoas, falo sobre esse determinadas já, determinadas pessoas poderão não andar em trevas face a essa luz que ele torna presente no mundo. Estamos todos no mundo. Num certo sentido, todos caminhamos em uma certa treva, vamos chamar assim. Que tipo de treva é essa? É lógico, não é uma treva, como ele vai dizer, inclusive na mensagem, no sentido da luz física. É uma treva moral, uma treva espiritual. Todos sabemos, especialmente pelo Espiritismo, que nós vivenciamos trevas espirituais e morais. Em maior ou em menor grau, todos nós vivenciamos. É uma característica de todos nós que vivemos no mundo. É uma característica comum. Lógico, não no mesmo grau, mas vivenciamos. Maior ou menor grau de trevas. Muito bem. Frente a essas trevas, existe uma luz que Jesus torna presente. Quem é que pode deixar de andar nas trevas? Ou seja, quem é que pode afastar as trevas espirituais e morais de si, aproveitando ou se servindo ou acolhendo a luz que Jesus torna presente no mundo? Quem o segue? E aí, é bom pensarmos direitinho o seguinte:
ou melhor, lembrarmos direitinho o seguinte: tornar presente essa luz moral e espiritual no mundo é exatamente o que faz, é exatamente a missão de Jesus. A gente pode dar um outro nome para essa luz: o bem. Podemos até chamar de a luz do bem. Por quê? Porque a grande ação de Jesus no mundo, a grande ação missionária de Jesus no mundo, a grande ação divina de Jesus no mundo é tornar possível no mundo essa luz do bem. É isso que ele fez, é isso que ele faz. Principalmente, Jesus, que não é Deus, sabemos pelo Espiritismo, né? Mas ele é, para nós, nesse mundo, o grande representante da divindade. O maior representante da divindade. E representante aqui não é uma situação exterior, não. É representante comercial. Não. É representante no sentido de tornar presente mesmo a divindade. Quem torna presente a divindade nesse mundo é Jesus Cristo. Com tudo que significa a divindade. Então, esse tornar presente é a luz do bem. Ora, qual o nosso problema com o bem? Nós, na maioria das vezes, estamos afastados do bem. Estamos avessos ao bem. Até odiamos o bem. Todos sabemos que essas são posições bastante frequentes, bastante comuns entre todos nós que vivemos esse mundo. Não é? Ora, mais do que isso, e em todos os casos, nós temos uma falta, uma carência enorme, gigantesca do bem. O bem nos faz muita falta, com tudo que ele significa. Nós somos, podemos dizer, de uma certa forma, solitários em relação ao bem. Nós estamos muitas vezes profundamente apartados do bem. Falta-nos muito a experiência do bem. Falta-nos muito o sentimento do bem. Faltam-nos muito as ideias do bem. Faltam-nos muito as atitudes do bem. Isso em geral, no mundo. E muitas vezes, nós estamos convencidos, quando falamos de nós nesse caso, nós no mundo, todos nós no mundo, estamos convencidos de que o bem não existe. O bem não é possível. O bem é uma miragem. O bem é algo tão distante que não é alcançável por nós. O bem não existe em ninguém. O bem não existe. Ou ele não existe, ou ele é muito além de nós. Essa é uma carência, é uma falta, a falta do bem, que nos marca profundamente na Terra, nesse mundo. E é por isso, exatamente por isso, que Jesus vivencia, temos que usar no tempo presente, vivencia desde sempre, não foi só aquele momento da sua presença física, aqueles 33 anos aproximadamente da sua presença física entre nós, não.
Jesus torna esse bem presente, no sentido de que, com ele, com a sua mensagem, nós descobrimos, nós sentimos, nós nos convencemos de que o bem é possível a nós. E aí a nós não é só a mim, a alguns não. O bem é possível a todo mundo. A todo mundo. O bem é possível. Sejam quais forem as minhas dificuldades, sejam quais forem as minhas limitações, sejam quais forem os meus problemas, sejam quais forem o que for, o bem é possível. A mim e a todo mundo. Acreditamos que esse é o grande teor da mensagem de Jesus. Portanto, ele presentifica o bem no mundo. A luz do bem no mundo. Então, quando diz aqui, eu sou a luz do mundo, ele significa, ele torna real, torna presente essa luz do bem no mundo. E quando diz que teremos a luz da vida, se determinada coisa, teremos a luz da vida, significa teremos a luz do bem. Não é outra coisa. Teremos a luz do bem. Essa luz do bem que ele torna possível. O que é necessário para que essa luz do bem que ele torna presente se faça presente em nós? Que o sigamos. E aí está a questão que aqui Emmanuel vai trabalhar. Ele não diz quem fala de mim, quem crê em mim, quem sabe de mim, quem me defende verbalmente, quem adota uma religião cristã. Ele não diz nada disso. Ele diz quem o segue. E seguir, em se tratando de Jesus, é lógico, é algo verdadeiro, não de aparência. Os fariseus seguiam a Deus. Os saduceus também. Muita gente hoje em dia segue, entre aspas, a Deus. Mas não segue de verdade. Muita gente segue a Jesus nas religiões, mas não segue de verdade, a gente sabe disso. Seguir é seguir mesmo. Significa viver. Então, Emmanuel trabalha aqui essa questão, esclarecimento dessa questão. Quando ele diz, ele coloca o que acha-se que muitas vezes que é seguir, mas não é. Há crentes que se não esquivam às imposições do culto exterior, acha que o culto exterior é seguir a Jesus. Ou então, aí ele diz assim, ainda, reclamam a genuflexão, a atitude de se ajoelhar-se, por exemplo, e o público trovejante, né? Cantante, falando alto, falando línguas, como muitas vezes se diz, de momento a momento, achando que isso é seguir a Jesus. Preferem outros o comentário leviano acerca das atitudes gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. Outros acham que deter-se em determinadas querelas dogmáticas é seguir a Jesus. É ser de Jesus. Obviamente, nada disso é. Aí ele diz que, mais cedo ou mais tarde, os que assim vivem acabam entrando em situações difíceis e ou abandonam, ou então dizem, eu fui abandonado. Porque eu seguia Jesus. Eu sigo Jesus. Aí ele diz assim,
Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O mestre não prometeu a claridade à senda dos que apenas falam e creem. Seguir a Jesus não é falar nele e crer nele. Assinou, do verbo assinar, assinou, no entanto, real compromisso. Assinou um documento com essa fala dele, de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo, quem efetivamente se dispõe a acompanhar Jesus, não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Ou seja, essa luz far-se-á presente dentro da própria pessoa. Agora, cabe nos perguntar, e o que é seguir a Jesus, então? E o que é seguir a Jesus, então? Emmanuel responde a isso numa outra mensagem sobre esse mesmo versículo. Acontece isso às vezes nessa coleção. Um mesmo versículo pode ter 2 ou 3 mensagens. Não é muito comum não, mas acontece. Nesse caso acontece. Existem 2 mensagens sobre esse mesmo versículo. Inclusive, a mensagem que acabamos de ler intitula-se Quem segue? Que é a ênfase que é seguir. E essa a qual vamos nos referir agora é um verbo no imperativo. Simplesmente isso. Sigamo-lo. Sigamo-lo. Ou seja, sigamos a Jesus. O que ele diz sobre isso? Ele novamente no início faz algumas colocações frequentes e enganosas em relação a seguir, né, a Jesus, quando ele se refere a admiração pura e simples, a crença só por si, a defesa considerada isoladamente da revelação de Jesus, a confiança estagnada, a expectativa sem trabalho. Tudo isso são equivocadas formas de compreender o seguirmos a Jesus. Todas essas. E aí, ele diz, ainda tem mais uma. Quem pratica o louvor exclusivo. Tudo isso são formas equivocadas de compreendermos o seguirmos a Jesus, para alcançarmos a luz que ele torna presente. Vale lembrar que Jesus torna essa luz do bem presente no mundo, independentemente do nosso alcance, de termos alcançado, estarmos alcançando ou não. Ele torna presente. Quando nós a alcançamos, portanto, no mundo, porque ele torna presente no mundo. Significa dizer, na nossa vida, como ela é, nas experiências,
Porque a luz não é algo, a luz do bem não vai ser algo diferente do que vivemos. Inclusive, existe um ditado popular muito utilizado na atualidade, que diz mais ou menos assim, acredito que vários de nós conhecemos, que diz mais ou menos assim: o que importa não é o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz com o que a vida faz de você. Ou seja, nós estamos vivendo, passando as situações. A vida faz de nós algumas coisas. Agora, ela não faz de nós que necessariamente nós temos que ser de um jeito, como a vida que passamos, que vivemos, nos obrigaria. Não. Porque existe o fator fundamental do que nós fazemos com o que a vida faz da gente. E podemos fazer coisas muito diferentes. Inclusive essa, de buscarmos no que a vida faz com a gente, a luz do bem que Jesus torna possível, porque em tudo que a vida faz com a gente, a luz do bem está presente. A luz do bem que Jesus traz está presente. Então nós podemos fazer de nós a sintonia com essa luz do bem. Não em coisa diferente, não em mudança de vida, não. É no que a vida já faz com a gente. O Espiritismo é muito maduro a nos esclarecer isso. Muito maduro, né? O Espiritismo, de forma nenhuma, promete mudanças de vida, como se a vida que se tem é uma vida que não é estipulada por Deus, e a vida estipulada por Deus, ou melhor, o bem significará uma vida completamente diferente, né? E esse bem aí é um bem bem materializado, muitas vezes, né? Bem capitalista, não é? Esse bem defendido assim religiosamente. Nada disso. Tudo que vivemos, o Espiritismo mostra isso muito claramente, tudo que vivemos é o que a providência divina estabelece em nossas vidas. E é nisso que a providência divina estabelece em nossas vidas que nós podemos e devemos e precisamos tornar melhor. Nos afinizarmos com a luz do bem que ali está presente. E ele diz, Emmanuel diz, sobre o que significaria seguirmos a Jesus. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. E aí ele diz, o que é isso? Seguir. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo recebendo-lhe a excelsa luz. Como é que a gente recebe a excelsa luz que ele torna presente, a luz do bem? Numa situação, num comportamento, chamado aqui por Emmanuel de serviço cristão. Podemos chamar também de serviço do bem. Podemos chamar também de caridade. Em tudo que a caridade significa, inclusive a dimensão não material. Podemos chamar de trabalho no bem. Nós só podemos buscar a luz do bem. A luz do bem que Jesus torna presente, buscando o trabalho do bem. É mediante a busca do trabalho do bem que nós encontramos a luz do bem. Isso é seguirmos a Jesus. E, consequentemente,
e, consequentemente, trazermos essa luz para as nossas vidas, deixando de andar em determinadas trevas e, com o tempo, em todas as trevas, superando todas as trevas, através do serviço no bem. Peço permissão, nesse momento, para, a título de ilustração dessa compreensão, trazer aqui uma reflexão pessoal, a partir de algumas experiências pessoais. É lógico que, ao me referir a essas experiências pessoais, eu não estarei querendo dizer ou demonstrar que eu, pessoalmente, tenho, de uma forma absoluta, total, significativa, me afinizado com essa luz do bem que Jesus torna presente. Mas preciso dizer que, em alguns aspectos, constato a veracidade dessa compreensão. O que eu quero me referir especificamente é ao seguinte: a questão da capacidade de amar. Capacidade de amar, a condição de amar. Talvez seja melhor dizer assim. De pouco tempo para cá, eu tenho verificado que nesses últimos, vamos dizer, 20 anos, aconteceu de, usando esses termos do que nós estamos tratando nesse momento, tem acontecido de eliminarem-se serem substituídas algumas trevas em mim por um pouquinho dessa luz do bem que Jesus torna presente. Vou detalhar. De uma forma maior e mais longínqua, esse período que eu falei de 20 anos, duas situações diferentes. E em todas elas, nelas duas, é muito claro a questão da busca do trabalho do bem e o seu resultado de alguma afinidade com essa luz do bem que Jesus traz. Quais são as duas situações? A primeira diz respeito à atividade nas reuniões mediúnicas e a segunda diz respeito à atividade no Lar de Clara. Eu tenho dificuldade de determinar qual aconteceu primeiro, porque são totalmente simultâneas e com início igual, mas, em resumo, é assim. Já mais ou menos uns 30 anos que eu participo de reuniões mediúnicas fazendo a conversação com os espíritos. Eu sou uma daquelas pessoas que, na equipe da reunião mediúnica, faz a conversação. Antes eu era médium de apoio. E faz, desde o início do Lar de Clara, que foi criada uma reunião mediúnica de desobsessão, voltada especificamente para o Lar de Clara, que inclusive é essa que antecede a essa reunião pública aqui. Então, há mais ou menos 18 anos, tenho tido a oportunidade de fazer a conversação com os espíritos nessa reunião mediúnica. E há mais ou menos 18 anos, tenho tido a oportunidade de conviver mais intimamente
mais proximamente, melhor dizendo, com as crianças atendidas do lar de Clara. Duas coisas aconteceram. Quer dizer, uma mesma coisa nessas duas versões. Eu constato hoje em dia que eu desenvolvi um certo amor pelos espíritos que se comunicam na reunião mediúnica. Eu não tinha esse amor, não tinha nada desse amor. Eu atuava como esclarecedor na reunião mediúnica, conversando com os espíritos, a partir do senso de dever, simplesmente, e de busca do entendimento. Mas a sucessão dessas conversas, semanalmente, ao longo dos anos, percebo hoje em dia que foi se desenvolvendo em mim um certo amor por esses espíritos. Inclusive, em alguns momentos, chego a sentir fisicamente, porque a gente sabe que o coração, apesar do ponto de vista fisiológico, ser apenas uma bomba que faz circular o sangue, mas do ponto de vista espiritual, ele é a sede, de fato, do centro cardíaco, relacionado aos sentimentos. Cheguei a sentir em alguns momentos, uma irradiação, uma vibração partindo do coração para os espíritos que então se comunicavam. Então, ora, esse é uma busca de trabalho no bem. Nesse caso, a busca do trabalho na conversação com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Essa busca do trabalho do bem, sendo legítima, levou necessariamente a sintonia com um pouquinho dessa luz do bem que Jesus torna presente no mundo. Que nesse caso passou a ser um certo amor, lógico que não é um amor absoluto, um amor incondicional, gigantesco, mas é um certo amor por esses espíritos. Mesma coisa em relação às crianças do lar de Clara. Antes eu não tinha nenhum sentimento específico por crianças. Não tinha. Mas, a partir dessa atividade, que é também uma busca de trabalho no bem, comecei a sentir, comecei a perceber, me perceber sentindo um certo amor pelas crianças em geral. Então, passei quando veio uma criança, sentir uma ternura pela criança, seja qual for a criança, em qualquer lugar, mas a partir desse convívio com as crianças no lar de Clara. Existe um espírito chamado Meimei. Vou encerrar. Estou encerrando. Existe um espírito chamado Meimei, que ela se comunicou durante muito tempo através de Chico Xavier, umas 5 décadas, uns 50 anos. Não é o sininho do... Como é que chama aquele... Bateu por acaso. Ela se comunicou durante umas 5 décadas, mais ou menos. O Chico Xavier atuou mediunicamente por 7 décadas e meia. 75 anos. Ela se comunicou mais ou menos durante uns 50 anos através do Chico, principalmente através do Chico. E, em resumo, quem conhece sabe, ela era um espírito que tinha uma mulher jovem, que tinha desencarnado jovem, não tinha tido filhos, mas que todas as mensagens dela, ou quase todas, são relacionadas a crianças, ao amor às crianças. Eu li essas mensagens, li muitas, achava bonito, interessante, mas não sentia nada. Passei a sentir. Passei a sentir, a entender o que ela diz ali. Entender porque passei a sentir. Então, a busca no trabalho do bem é a forma de nos afinizarmos, sintonizarmos, nos ligarmos a toda a luz do bem que Jesus torna presente no mundo.